Opa, e aí galera, tudo bem? Não sei se você lembra da trend da faca de 1000 graus. E pra você que não lembra, era um doido que ficava pegando um maçarico, esquentando a faca até ela ficar vermelha de tão quente e cortava as coisas com ela. Mas você já se perguntou por que as coisas brilham quando você esquenta elas? As primeiras lâmpadas funcionavam assim. Ah, e a mecânica quântica foi inventada por causa disso. Bora lá que eu explico. Deixa eu contar uma historinha pra vocês. Desde a hora do bronze, a humanidade sabe que você esquentar metais, eles começam a brilhar. E a gente fazia isso sem muito pensar o porquê. Mas mais ou menos por volta de 1900, a galera estava começando a estudar as cores das estrelas e como essa cor tinha a ver com esses metais que começavam a brilhar quando a gente esquentava eles. O nome que os físicos deram para esse fenômeno é espectroscopia da luz, porque você pegava e entendia o espectro de luz que essas coisas emitiam. Os cientistas pensaram no objeto ideal para estudar isso. Eles chamaram esse objeto ideal de estudo de radiação de corpo negro, porque eles usam algumas aproximações para estudar isso, e as aproximações são as seguintes. 1. O objeto que a gente está observando tem que absorver toda a energia que a gente joga nele, 100% mesmo, nada pode escapar. Ou seja, ele não reflete nada. 2. Mas isso não quer dizer que ele não possa emitir energia. Muito pelo contrário, ele emite sim energia, seja qual for o jeito dele emitir. Deixa eu dar o exemplo do nosso Sol. O Sol pode muito bem ser considerado um corpo negro, por quê? Toda a energia que a gente joga nele, ele absorve, mas pela fusão nuclear e reações atômicas dentro dele, ele emite energia. E os físicos tinham uma equação para calcular a energia da radiação que essas coisas soltavam, baseada na temperatura desse corpo negro, que é essa aqui. Mas calma, não se deixe assustar, deixa que eu explico. Essa equação só está dizendo que quanto maior a temperatura desse objeto, maior a quantidade de radiações de altas frequências que ele vai soltar. E para as coisas que os cientistas conseguiam observar aqui na Terra até os anos 1900, estava supimpa essa equação, como eles diziam na época. Que bosta. Mas não demorou muito para esses mesmos cientistas começarem a olhar para o espaço para achar coisas mais quentes para testar suas equações. Eles olharam para o nosso Sol e viram que o espectro de luz que o Sol emitia estava tudo errado com a teoria que eles tinham. Esse erro foi chamado de catástrofe ultravioleta, porque com um pouco de análise os cientistas da época perceberam que essa equação que eu mostrei para vocês começava a dar muito errado para radiações a partir do ultravioleta. Mas o que estava dando errado exatamente? Como eu disse, essa equação fala para a gente quanto maior a temperatura, maior a quantidade de radiações de alta frequência que um corpo devia emitir. Só que ao observar coisas muito quentes, os cientistas perceberam que não estava rolando. O que acontecia é que quanto mais quente a coisa, ela soltava mais radiação das mesmas energias. Bora olhar esse gráfico aqui. Na parte de baixo dele, diz quanta energia tem cada radiação. Quanto mais perto do zero, mais energia essa radiação vai ter. E aqui na altura do gráfico, mostra pra gente o quanto dessa energia está sendo lançada. Ou seja, quanto mais alto, mais dessa energia. E essas diferentes curvas mostram pra gente que quanto mais quente, mais da mesma energia estava sendo lançada. Para 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 e 7.000 kelvins. Ah, deixa eu mostrar esse gráfico legal aqui, vai. Ele mostra pra gente todas as cores que nossos olhos podem ver. E essa linha no meio aqui é a cor das coisas em certas temperaturas, que nem eu falei. Em 3, 4, 5, 6, 7.000 graus Celsius. A superfície do nosso Sol tem mais ou menos 6.000 graus Celsius, que dá bem no meio do branco. Muito legal isso, né? E 7.000 graus kelvins dá mais ou menos no azul. E é por isso que falam que as estrelas azuis são mais quentes que as estrelas brancas e amarelas. Ah, mas voltando agora. Como que os nossos cientistas arrumaram isso? Na verdade, esse problema foi onde começou a física quântica. Para arrumar isso, um cara chamado Max Planck decidiu quantizar a energia que cada átomo podia ter e emitir. Esse quantizar é de quantidade mesmo. As coisas tinham uma quantidade mínima de energia e qualquer outra energia que eles podiam ter era múltiplo dessa quantidade inicial. Então 1, 2, 3, 4, 5 vezes essa energia inicial. Quando ele quantizou a energia dos átomos e pegou aquela equação inicial, ele chegou nessa nova equação. Então essa equação descreve muito bem, com uma boa precisão, esse gráfico aqui. Então a quântica nasceu para resolver esse problema que a física clássica não conseguia resolver. Isso é a primeira coisa que eu vi no primeiro curso de quântica da faculdade. Só que foi com muito mais matemática que isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história de como surgiu a física quântica. Ah, e se você curte ciência, deixa o like, se inscreve, deixa um comentário aí porque ajuda demais para a ciência chegar nas outras pessoas. Um tchauzinho da cachorra da ciência. Falou, fui!